Falar uma coisa pra vocês. O Corinthians entrou com o time reserva. Se o Corinthians joga um pouquinho mais, ganha o jogo com facilidade do time do Atlético Paranaense. O Mateuzinho quase fez o gol de cabeça no primeiro tempo. Aí depois, o Roberto perdeu 2 gols, assim, inacreditáveis. Infelizmente, ele teve uma contusão. O Corinthians fez 29 pontos, deixou de ganhar mais 2. Poderia estar com 31. A verdade, se joga com o time titular, ganha o jogo com facilidade, mas esperou o jogo de domingo contra o Internacional. Não é verdade? Da Copa do Brasil. Mas se tivesse jogado, e quem jogou melhor foi o Corinthians. Quem teve mais oportunidades para ganhar o jogo foi o Corinthians. O Corinthians era para ganhar o jogo. Se o Roberto não tivesse perdido os gols que ele perdeu. Galera, aqui na Arena do Povo, 40 mil pessoas. Foi o time reserva, Ronaldo? Foi. Foi o time reserva aqui. E mostrou que o Diniz tá treinando o time reserva. Tá treinando. Porque eu vou te falar, hoje contra o Furacão também não quis muita coisa, mas o time reserva do Corinthians tem toque de bola. Tá bem treinado pelo Diniz. Mas ainda tem peças que elas não funcionam, não adianta. E o Diniz tá tentando colocar aqui no mercado, porque é o mercado aqui, né? Pra ver se ele consegue renovar esse time do Corinthians, vender alguns jogadores pra poder bancar o transferban também. Então foi isso essa noite aqui. Agora, uma das piores arbitragens. Não, são todas assim ruins quando vem aqui e elas são tendenciosas, sim. E o Corinthians tá à mercê. O Corinthians não tem força fora do gramado e dentro muito menos. Porque o que estão fazendo com o Corinthians quando vem apitar aqui, com 40 mil pessoas, com aquela sanchela aqui, ó, aquele símbolo da FIFA aqui dentro, é um absurdo. Emissão, parabéns, né, a galera que conseguiu assistir a 90 minutos desse não jogo, né? Eu falei ao vivo, foi um não jogo, cara. Foi um não jogo, o árbitro conduziu o jogo de uma forma assustadora. Até o Borges ali no chat falou, e eu também falei ao vivo, cara, tem 22 jogadores também que não querem o andamento do jogo. Não querem, cara. Os jogadores não colaboram para o andamento do jogo. E principalmente, depois dos 42 minutos do primeiro tempo, o jogo acabou. Teve uma confusão, a confusão não acabava de jeito nenhum. E os jogadores, cara, ficaram ali, começou o segundo tempo e começaram de novo nessa discussão. Então, assim, a arbitragem foi muito ruim na condução do jogo, os jogadores não ajudaram, não só na condução, como no jogo em si. Assim, cara, não teve... Uma coisa leva a outra um pouquinho também, né, cara? Tu vê que o cara é muito ruim, aí todo mundo monta e... Assim, acho que o Santos foi muito bem, fez 3 grandes defesas e o grande derrotado, assim, o Corinthians sai como grande derrotado, porque deixa de fazer pontos em casa e perde o Yuri Alberto. Assim, que principalmente, né, o Yuri Alberto, perde o Labiati também, mas o Yuri Alberto, cara, é muito importante pro Corinthians, não parece ser uma lesão simples, as duas, né, as duas lesões não parecem simples, e, cara, prejuízo gigante pro Corinthians, pro Atlético, eu olhar e falar, cara, viemos aqui na Neoquímica, somamos um ponto, mas é isso, acho que o Atlético não sai com um sentimento de derrota, ou de perdemos uma oportunidade. O Atlético não tentou isso. Mas então, boa noite, Cazé, boa noite, Simões, Igor e todo mundo. Eu acho que o Atlético, ele não construiu a oportunidade, mas ele colocou muito mais coisa a jogo do que o Corinthians. O que o Atlético fez? Botou basicamente o time titular. Só não colocou o Luiz Gustavo e o Esquivel, que nem foram pro jogo. Mas o Atlético, ele olhou pro calendário e falou assim, tudo bem, eu tenho Copa do Brasil contra o Vitória no final de semana. Quando sai a escalação, o torcedor do Atlético, ele fala assim, opa... Eu acho que o Atlético perdeu uma baita oportunidade de sair da Neoquímica Arena vencedor, porque enfrentou um Corinthians que até me surpreendeu o primeiro tempo do Corinthians jogando com a bola no pé, porque tava com um time... 0-0 entre Corinthians e Atlético Paranaense na Neoquímica Arena. Cravei esse resultado aí, falei que ia ser um empate. Inclusive, numa live que eu fiz, eu falei que ia ser um empate sem gols. E com muita dor de cabeça, principalmente pro torcedor do Timão, pro que vem por aí. Bom, galera, primeiro elogiando, né, o trabalho defensivo do Paulo César Zanovelli. Brincadeiras à parte, agora falando um pouco sério, é impressionante como os árbitros do futebol brasileiro se posicionam mal. Em mais da metade dos jogos, os árbitros interromperam a partida por mau posicionamento. Mateuzinho quase chegou a marcar, mas o goleiro Santos fez 2 boas defesas. E aí tivemos o primeiro baque. Finalzinho do primeiro tempo, aliás, último lance. Zacarias Labiade prendeu o pé, virou o joelho muito feio e se machucou. No segundo tempo, mais uma defesa do Santos. Faltou força pro Yuri Alberto ali encobrir o goleiro do Atlético Paranaense. E o próprio Yuri Alberto sentiu e falou, estourou. Deu pra ver ele na linguagem, na leitura labial, e
ele foi substituído. Mais uma baixa para a Copa do Brasil. O Atlético Paranaense na reta final também criou oportunidade. 2 contra o goleiro, conseguiram errar. O Hugo antecipou o passe. Placar final 0-0. O Atlético Paranaense se mantém na terceira colocação com 37 pontos, enquanto o Corinthians é o 8º com 29. E nesse momento começou Coritiba e Cruzeiro. Não, o que eu pensei deu certo para a partida. Assim, o time não fez um jogo ruim, foi um jogo difícil. Um jogo de poucas oportunidades. O Atlético é um time estatisticamente entre os que menos oferece chance de gol. Então foi um gol que ia ser de poucas chances criadas. A gente chutou 6 bolas, 4 no gol, eles chutaram uma só. E a gente teve as chances mais claras para definir o jogo e a gente não conseguiu matar o jogo. Mas o time teve uma boa desenvoltura, faltou um pouco de profundidade, criar um pouco mais. E criou pouco por conta de alguns fatores. A falta de jogo, de ritmo desse time. O time do Atlético é um time que marca bem e o gramado que não nos favoreceu de maneira nenhuma. Então você soma tudo isso, a gente teve mais dificuldade para criar. E as lesões, elas, como eu sempre digo, né, pelo controle de carga que a gente fez, eu não sou um cara de fazer muito controle de carga, mas ficou muito evidente que no jogo do Bahia a gente sentiu um pouco ter jogado na quinta e jogar nesse reinício, porque no fundo a gente está reiniciando quase que uma nova temporada. A gente ficou 2 meses sem jogar, os jogadores ficaram quase um mês de férias, então é como se estivesse reiniciando o ano. Então a gente resolveu hoje, porque a gente, hoje não era o problema era o jogo do Inter. Se a gente joga hoje com os mesmos jogadores e depois vai para Porto Alegre para fazer uma partida decisiva, a gente provavelmente não ia ter os jogadores nas melhores condições. E aí, aproveitando disso para falar que um jogador que não, pelo controle de carga não iria machucar de maneira nenhuma era o Yuri, porque jogou no domingo, ele na segunda, terça e quarta-feira teve treinos muito controlados e em 20 minutos que ele estava no campo ele acabou sentindo uma lesão muscular. Então tem outros fatores que operam no mundo do futebol, não só esse que as pessoas ficam obcecadas pelos controles de carga que acabam fazendo com que um jogador lesione ou não. E o do Labiade muito provavelmente tem a ver com o campo, infelizmente.